Olá, bem-vindo a mais um episódio do quadro Família com Propósito. É isso aí. E no último episódio, a gente falou sobre resolução de conflitos. E hoje nós vamos dar sequência nesse tema, abordando talvez o que seja uma das principais partes, que é a comunicação. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre comunicação. Se você ainda não assistiu o episódio sobre resolução de conflitos, nós vamos deixar aqui nos cards para você assistir. E se você estiver gostando dos nossos episódios, Família com Propósito, já deixa o seu like, comenta, compartilha com outras pessoas para abençoar outras famílias também. Amém. Bom, então vamos começar sobre a definição de comunicação, né? O que é comunicação? A comunicação, ela é o processo verbal ou não verbal para transmitir uma informação para outra pessoa de modo que ela entenda o que você está dizendo. E aí a gente já tem um problema, porque a comunicação, ela não é o que você fala, é o que o outro entende. E não é só também a parte verbal. Os gestos, a maneira que a gente se expressa, a nossa expressão facial, tudo isso comunica alguma coisa. Eu mesma tenho. Eu sou muito assim, eu me comunico muito de forma com as minhas expressões faciais. Eu sou muito. Isso. É expressiva. Sou expressiva. Mas essa interpretação do visual, isso aí foi se perdendo ao longo do tempo, né? E ainda mais hoje, que a gente tem uma comunicação muito escrita pelo celular. Eu até brinco, né? Que quando a gente escreve, manda mensagem no celular, a gente não está vendo a entonação que o outro está falando. A gente não sabe, né? Então, às vezes, a gente vai depender de como a gente está se sentindo. Então, às vezes, você lê uma mensagem e você fala assim, mas será que essa pessoa está brava comigo? Então, e depende de como você vai falar, né? É a mesma coisa que você fala assim, eu te amo, ou eu te amo, né? Então, a expressão, ela envolve tudo, a comunicação, ela envolve várias coisas, não só a parte verbal. E nós vamos falar de algumas coisas sobre comunicação do casal, que é importante entre o casal, e também com os filhos, né? Sempre a comunicação. No ambiente familiar como um todo, né? Isso. Que é muito importante, porque é o que a gente tem falado, né? Não tem a ver muitas vezes só com o que você fala, mas é sua forma ali de se expressar como um todo, né? Então, isso é muito importante. Então, para a gente escorrer o assunto, né? Nós vamos começar falando sobre os níveis de comunicação. Nós vamos falar sobre 4 níveis de comunicação. O primeiro nível de comunicação é o nível 4, que é uma comunicação superficial, uma comunicação rasa, que tem frases curtas. Né? Bom dia. E isso ela pode acontecer assim, ao longo do relacionamento, o casal vai se esfriando e vai perdendo a comunicação, né? Porque no começo, quando é o namoro, quando está nessa fase, o casal, as pessoas se comunicam mais. Mas ao longo do relacionamento, isso aí vai se esfriando, vai se perdendo, vai ficando uma coisa distante um do outro. E vão tendo conversas muito superficiais. Né? Como, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Como que foi isso? Não tem. A conversa não desenvolve. Esse é o nível 4. Eu vejo que esse nível de comunicação está ligado mais a, muitas vezes, assim, questão de tarefas básicas, por exemplo, quem vai buscar hoje o filho na escola, que horário vai que ser tem de isso, janta? que tem de janta, hoje tem algum compromisso, algo nesse sentido. Isso, assim. é bem superficial, Uhum. não tem nada, nenhum aprofundamento.
É né? uma comunicação para que as coisas se estabeleçam ali de uma forma Para manter que uma rotina, só para exatamente, manter a para manter ordem, exato, não ir além disso. sim. Já o nível 3 de comunicação, as a gente se comunica falando mais sobre a vida do outro. Comentando sobre a vida do outro, né? E não acrescentando ou aprendendo algo com isso, mas é mais relatando, falando coisas sobre a vida dos outros, né? E aí se perde também a, a, a conversa do casal, da família, né? E às vezes nem no sentido assim de estar ali fazendo um julgamento, não, mas você viu lá com fulano o que aconteceu com ele? Nossa, você viu o que ele passou ali, que situação que ele viveu, Isso algo não é necessariamente estar falando mal dos sim. outros, mas é estar falando da vida dos outros, né? Não acrescentando nada no seu ambiente familiar. Porque, por exemplo, você viu o que aconteceu com fulano? Nossa, olha lá, perdeu, sei lá, perdeu uma pessoa da família. E ponto. Se É, encerra aí, ninguém esboça ali nenhum né? Os comentário mais comentários, profundo, sentimentos, né? não se Aham, aprofunda, não extrai nada de bom, fica também é superficial, né? Já não é só ali do ambiente familiar, expandiu um pouquinho o nível da conversa, né? Aumentou um pouco, mas também não acrescenta, né? Já o nível 2, o casal, né, ou com os filhos, ou o casal, eles começam a expressar ideias e pensamentos. Então, já não é só comentários, já começam a ter ideias que envolvem, eles já discutem sobre as coisas, sobre algum tema, discutem no sentido de diálogo, né, de conversa, planejam coisas já juntos, né, já existe um planejamento. Então, já existe uma troca de pensamentos, de ideias, e eles compartilham, né, das coisas. já é uma comunicação mais aberta. Ali já Isso. não tenho receio, às vezes, de expressar ali uma opinião, uma ideia. Esse nível de comunicação, né, nível 2 já é assim um nível aceitável dentro do ambiente familiar, né? Porque ali tem uma troca de ideias, de informação. Já É, corre algum risco, né? As pessoas já correm algum risco de expor a sua ideia e argumentar e defender essa ideia. Pode ser que o outro não aceite ou não concorde, mas existe o diálogo, existe uma troca de ideia, né? sim. E o nível mais alto de comunicação é o nível um, que é o nível onde a pessoa já expressa os seus sentimentos. Isso. Aí já vai compartilhar ideias, né, pensamentos e sentimentos, né, que já é um nível difícil de ser atingido, porque a convivência, né, pode ir esfriando o relacionamento e as pessoas não expressam aquilo que sentem, né? E é necessário que tenha muita honestidade e uma abertura completa do casal, de um com o outro, para se chegar nesse nível, né? E precisa ser das duas partes, não pode ser só um, né? Então já esse nível já é o nível máximo de um relacionamento, que é o nível um, que já envolve a expressão, o diálogo sobre sentimentos, né? O que eu estou sentindo, o que o outro está sentindo, e vamos conversar sobre isso. Uma conversa aberta, né? Mostrar, ó, isso não me agrada, isso me deixou chateado, essa situação me deixou, às vezes, entristecida. Então, é você expor ali tudo que você está sentindo, tudo que você gosta, tudo que você concorda, e aquilo também que às vezes não está sendo legal. É você ser ali, abrir todo o seu todo o seu sentimento, né? Isso se expor, é se abrir, né? E as pessoas têm dificuldade em se expor, né? E a gente vai para uma pergunta.
por que que muitos casais e famílias não se comunicam mais profundamente? Quais as razões disso, né, de não ter essa comunicação? E o primeiro ponto seria porque não aprenderam a se comunicar de uma maneira aberta, ou têm dificuldade até de formar frases, de se expressar, né? Então, já limita a comunicação. E isso vem muito daquilo que a pessoa viveu no seu ambiente familiar ali, né? Desde Isso na com os origem, né? pais, na origem, com os pais, com os irmãos. Às vezes foi criado ali num ambiente onde não tinha abertura para a pessoa poder ali desenvolver mesmo, É, porque a gente fala que a comunicação é uma arte, né? Que ela é desenvolvida ao longo da nossa vida. e quando a criança ela é muito Reprimida, né? reprimida, ela vive num ambiente que Uhum. não tem esse diálogo, ela vai carregar isso para sua quando ela construir a sua família, né? O segundo ponto é a questão da pessoa ter medo de se expor, expor o que sente, o que pensa, com medo de julgamentos e incompreensão do cônjuge, né? De não ser compreendido ou ser julgado por aquilo que está falando, né? E isso aí acaba limitando demais a comunicação. E também um outro ponto seria o sentimento de inferioridade. A pessoa achar que aquilo que ela fala ou aquilo que ela faz não tem valor, que a pessoa não tem nada a oferecer para o outro. Então a pessoa começa a se inferiorizar e não expõe mais as suas ideias porque acha que, né, que É, não serve. que a sua Né? opinião não acrescenta em É nada, que não isso. vai trazer mudança ou diferença. É. E outras, né, razões que podem atrapalhar a comunicação, que são importantes, são a questão de chorar, né? Quando vai ter uma conversa ou precisa ter um diálogo, geralmente a mulher, né? Ela só fica chorando e aí já acaba o diálogo, né? O homem ele tem dificuldade em lidar com isso, então, ao invés da mulher expor o que sente, ela chora, né? Ao invés de falar, de se expressar. Outro ponto são gritos, né? Que aí a pessoa se exalta e aí vale para os dois, para o homem, para a mulher, começa a gritar e um grita, o outro quer gritar mais alto, acabou a conversa, não tem mais comunicação, né? Sim. Também fazer careta, é diferente fazer careta da expressão facial sincera, né? A pessoa está falando e o outro está desdenhando, ou está, né, não tá valorizando a opinião do outro, né? Então, fazer a careta é tão ruim quanto gritar, ou é uma agressão não verbal ao outro, né? E também, aí sim entra atos de violência, que aí já extrapola o grito, extrapola a careta, já vai para quebra as coisas, taca coisas, ou até agride fisicamente a outra pessoa, né? Que aí já é um nível sem limite, né? Sim. Na comunicação, não existe comunicação nenhuma, né? E também o silêncio, né? Que aí o silêncio por si só ele é o oposto da comunicação. A pessoa não fala nada, um está falando, o outro fica quieto, como uma maneira talvez até de Punir. punição, exatamente, de punir, e aí acaba completamente a comunicação. Infelizmente, é É muito comum muito isso comum isso. acontecer, Sim. né? Esses itens todos, e o silêncio talvez seja o que seja mais comum. Então, a gente precisa aprender a se comunicar. E a comunicação entre o casal, ela é muito importante, né? É primordial. Fundamental. E há necessidade do casal ter uma boa comunicação para poder passar isso para os filhos. E, assim, para a gente encerrar, na comunicação não verbal, entra a demonstração de carinho, de afeto, o abraço, né? Esses gestos também são comunicação, né? De sentimentos, né? Então é o nível máximo. Então, assim, já estamos no nível 1 da comunicação, expressando não só verbalmente, mas também com gestos, com atos de carinho, demonstração de carinho, uns com os outros. É isso aí.
Então, que através desses níveis, né, que a gente expôs aqui, você possa fazer uma reflexão, você e toda a sua família, em que nível de comunicação vocês se encontram. E que a gente possa mesmo, não só vocês, mas nós também, nos esforçarmos para poder comunicar assim com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, de forma totalmente aberta, né? Expondo tudo aquilo que a gente sente, sabendo ali como falar, que vai ser, na verdade, um ponto que nós vamos trabalhar no próximo episódio, né? É. E é isso. É isso. Se vocês estiverem gostando, deixa o like, compartilha com alguém que você acha que precisa também ouvir sobre esse tema de comunicação e vamos nos esforçar para melhorar a nossa comunicação. É necessário um esforço, é necessário ser intencional, mas o resultado é fantástico, muito bom. Então, tchau, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.